Vocês já pararam pra pensar que a história que a gente foi ensinado na escola ou não é verdade, ou não é totalmente verdade e foi manipulada? Oi, meu nome é Tarsila Cerucci e esse é mais um episódio do podcast Diário de uma Nômade, um lugar onde eu compartilho histórias, conversas e aprendizados que tive sendo nômade digital nos últimos anos, para quem sabe expandir o seu universo também. Como é que tá o seu mundo? O meu mundo tá expandindo num sentido de conhecimento muito novo, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque eu nunca expliquei o porquê que eu faço essa introdução falando sobre expandir o seu universo. Isso tem a ver com uma sensação que eu tenho quando eu aprendo algo novo viajando com alguém ou no lugar que eu estou. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos 4 quadrantes do conhecimento, que são o que a gente sabe que sabe, o que a gente sabe que não sabe, o que a gente não sabe que sabe e o que a gente não sabe que não sabe. Esse último quadrante é o que mais me fascina, porque todos os outros são coisas que a gente tem noção, né? Ou coisas que a gente já sabe que a gente é confiante, ou coisas que a gente sabe que existe, mas não tem domínio, não tem conhecimento aprofundado sobre elas. Ou o outro é não ter noção de algumas coisas que a gente já sabe, né? O terceiro quadrante é o coisas que a gente não sabe que sabe. E o último quadrante é aquele do a gente não sabe do que não sabe. Que é assim, coisas que a gente nem imagina que existam, não consegue nem passar pela nossa cabeça, que a gente não tem nem noção, porque estão num universo tão diferente do nosso. E quando eu viajo, ou quando eu estudo algum assunto novo, ou quando eu converso com alguém de uma cultura diferente, eu sinto que eu encosto nesse quadrante. E algum elemento de algum lugar que eu não fazia nem ideia que existia, começa a existir no meu universo. E aí ele se expande. E é isso que eu quero trazer para vocês, com várias conversas aqui do podcast. E eu acho que essa vai ser a primeira dessas conversas de coisas que eu tenho aprendido sobre um lugar que eu tô, que eu trago aqui no podcast. Eu já tive tantas conversas assim na minha jornada nômade e não sinto que cabia em nenhum tipo de formato dos que eu fazia, e este é o lugar perfeito para isso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido sobre a história da América do Norte, do Canadá e um pouquinho dos Estados Unidos também, porque o Canadá e os Estados Unidos têm uma história muito em comum em muitos aspectos, muito diferente em vários aspectos e muito comum em outros aspectos também. E a história da América do Norte também tem uma certa semelhança com a história da nossa América do Sul. A América toda, né, foi colonizada, então todos nós passamos por esse trauma da colonização que é muito forte, que atuou em nós de formas diferentes, não só o da colonização, né, que afetou muitos povos indígenas que aqui existiam, mas também as Américas foram os lugares que mais receberam escravidão africana, e isso também afetou muito a construção desses territórios, a partir de como eles eram até o momento que eles foram colonizados, e tudo isso começou a acontecer. E aí, por que isso tudo tá acontecendo comigo? Por que eu tô vibrando nesse universo e enlouquecida, explodindo a minha cabeça? Porque eu fiz uma amiga aqui, que na verdade eu ganhei de presente da minha cunhada. A minha cunhada morou aqui em Montreal, ela fez faculdade aqui, e ela tem um casal de amigos aqui que são muito amigos dela há mais de 10 anos, que ela estudou aqui já faz mais de 10 anos. E ela me apresentou para esse casal de amigos e a gente se deu muito bem e começamos a nos encontrar com frequência, a gente faz jantares, eles fui no piquenique de aniversário esses dias, me apresentaram para amigos deles, a gente tem se visto com frequência. E eu tô indo mudar de casa, inclusive, por coincidência, a minha casa é no mesmo bairro deles, então eu tô virando parte daquela comunidade ali, sabe? Eles me incluíram na comunidade deles, é muito gostoso. E a Flor, que é uma das pessoas desse casal de amigos, ela trabalha com arquivos da história europeia em relação à colonização que aconteceu aqui na América do Norte, no Canadá, exclusivamente. Então, ela trabalha descrevendo esses documentos que foram criados durante a colonização para o uso e... Como é que eu vou explicar isso em português? Para o uso e para o uso na reconstrução da história dos povos indígenas, porque a história foi contada de uma forma muito europeia, né? E esse é um assunto que a gente vai falar aqui nesse podcast.
toda a história da América, no geral, ela foi contada de um ponto de vista muito eurocentrista. Então, a gente praticamente não aprende nada sobre o nosso país antes da colonização acontecer, né? Eu, pelo menos, aprendi muito pouco sobre isso na escola. Não sei vocês podem me dizer. Mas aqui também aconteceu esse mesmo fenômeno, eles não saberem de praticamente nada que aconteceu antes da colonização acontecer. Então, a história real dos povos daqui. E mesmo durante a colonização, muitos documentos, eles eram contados e manipulados e traduzidos e organizados de uma forma muito voltada para ajudar os povos europeus e não os povos indígenas. E aí ela trabalha nessa questão. Então, ela entende muito sobre a história do Canadá, em relação principalmente aos povos indígenas, que é o foco do trabalho dela. E ela, inclusive, ela é uma pessoa descendente de franceses que vieram para o Canadá muitos anos atrás, assim, os avós delas vieram para cá, fazendo parte dessa colonização. Então, ela é descendente de colonizadores e ela se sente na responsabilidade hoje de melhorar um pouquinho como essa história é contada, sabe? Então, ela conversa muito comigo sobre isso, ela me ensina muita coisa, ela me explicou muito sobre as nações indígenas daqui. Por exemplo, agora, Montreal, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o conceito de cidade, estado e país, ele foi construído por civilização em colonização, né? Antes disso acontecer, não tinha cidade, estado, país, eram divididas em nações indígenas, povos indígenas, não tinha essa... O Canadá e os Estados Unidos era quase que uma coisa só, assim, porque existem, inclusive, muitas nações indígenas ainda hoje que não veem essa fronteira entre Estados Unidos e Canadá, que é uma fronteira que foi criada pelo homem, né? Na colonização. Então, ela me ensina muito sobre isso. Montreal, por exemplo, é uma cidade que está num território que chama Kanangahaga. Olha que legal! É o nome da nação indígena, o nome do território da nação indígena onde Montreal está. Então, sim, Montreal é uma cidade, mas também é um território indígena. E tem muita questão ainda sobre território indígena aqui, muita conversa sobre isso ainda acontecendo por aqui. Não é todo mundo que se interessa por isso, obviamente. Tem as pessoas que são completamente, como é que oblivious, que a gente fala em inglês, que ela vive completamente num universo como se nada disso existisse, sabe? Tem também isso no Brasil, tem a galera do Brasil que não tá nem lembra que esse povo já existiu e ainda existe, né? Então, isso aqui tem também. E ela me indicou um livro e um podcast muito bom. Então, eu tô no terceiro capítulo agora desse livro, que são relatos dos povos da América do Norte, que são relatos da história deles que nunca foram contados, ou que foram contados de uma forma errada. E fala muito sobre como a imagem do indígena foi construída a partir da colonização. Por exemplo, os filmes de Hollywood criaram uma imagem de um indígena que era muito diferente da real, como quase que uma figura mística hollywoodiana, em vez de ser uma cultura, né? Que tem nações diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes, enfim, tem toda essa questão. E uma das coisas que esse livro começa falando, que eu acho que é a que mais explodiu a minha cabeça recentemente, são as mentiras que são contadas e tudo o que nós não sabemos sobre história. Vocês já pararam para pensar que a história que a gente foi ensinado na escola ou não é verdade, ou não é totalmente verdade e foi manipulada? Já pararam para pensar nisso? Porque eu só me dei conta disso muito mais velha. Eu comecei a tocar nesse universo, assim, de que talvez a história não seja exatamente do jeito que ela foi contada quando eu tava no cursinho, mas agora tá pior ainda com esses assuntos que eu tô lendo e ouvindo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do Canadá. E aí, antes de eu começar, eu queria te perguntar, o que você sabe sobre o Canadá? Porque eu não sei você, mas eu não aprendi nada sobre o Canadá direito quando eu tava crescendo, e isso não é um julgamento, porque não tem como a gente aprender sobre a história de todos os países do mundo, né? Temos 190 países, mas a história que eu me lembro que eu aprendi na escola foi uma história que envolvia muito a história do Brasil, né? Eu tinha a aula da história do Brasil especificamente, e tinha muito aqueles principais acontecimentos mundiais que envolvem a Europa. Então a gente aprende muito mais história Europa, né, a história do que aconteceu na Europa desde muitos anos atrás, desde os egípcios, pré-colonizações, enfim, essas coisas. Aprende um pouco sobre colonizações mais astecas e tal da América do Sul,
Mas não aprendi muito sobre a história indígena e não aprendi muito sobre a história da América do Norte também. Não sei vocês, mas eu não aprendi muito sobre elas, não. E quando eu tô num país, como eu estou agora, pra mim é uma grande oportunidade de eu mergulhar nesse universo que eu nunca tive a oportunidade de estudar antes. E conhecer pessoas e conversar com pessoas, estudar a história, entender por que esse país é como é. Como foi a construção dele? Qual que é a história dele? Qual é o passado dele? Não só estar aqui e ir nos pontos turísticos e tirar foto, fazer comprinhas e provar um prato, sabe? Qual é a história desse lugar? Por que esse lugar é como é, de onde ele veio? Isso pra mim é muito importante quando eu viajo. E eu acho que faz sentir como se eu viva mesmo, aproveitando o planeta. Tem tanta coisa pra gente aprender, tanta cultura maravilhosa. Então, deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre o Canadá. Assim, porque a ideia que eu tinha do Canadá e que as pessoas, que eu acho que as pessoas tinham, pelo menos, é frio e longe. Basicamente, é isso. Talvez recentemente as pessoas vão, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo um pouquinho mais. Tem uma cidade Arquil ali, não sei o quê. Em algum momento eu aprendi que o Canadá tinha Montreal, que era bilíngue, que falava francês, não sei o quê, mas também não entendi o direito por quê. E agora eu sei muito mais sobre a história do Canadá, ainda tô começando a aprender. Também não vou virar historiadora, mas tô gostando de entender um pouco mais sobre esse país e compartilhar com você. Mas eu quero muito saber, deixa aqui nos comentários o que você sabia sobre o Canadá, o que você sabe sobre o Canadá, antes da gente se aprofundar nessa conversa. Eu já dei o spoiler, né, antes dessa pergunta da colonização e dos povos indígenas e etc. Não vale você pensar nisso. Pensa no que você pensava no Canadá antes, até alguns anos atrás da sua vida, ou quando você estava crescendo, ou quando você estava na escola, beleza? Bom, aí esse livro começa falando de algumas histórias que, por exemplo, tem um massacre muito conhecido que aconteceu nos Estados Unidos, na época da colonização, que é um massacre chamado Massacre de Almo, que aconteceu no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E esse massacre ele ficou conhecido como os indígenas ruins, selvagens, que dizimaram 295 civis brancos inocentes. E aí tem um monumento lá que é de homenagem a essas pessoas que perderam a vida por causa desses povos terríveis da época. E, enfim, tá em lá esse monumento, né? Acontece, minha gente, que essa história é uma mentira. É fake news. Esse massacre nunca aconteceu. Tá passada? Pois eu fiquei passada. Porque se eu fosse pra Idaho amanhã viajar e eu visse esse monumento lá, esse monumento tá lá até hoje. Aí eu ia ler esse monumento e acreditar numa história fake news. Eu ia cair na fake news de Idaho. Porque depois que os historiadores provaram, vocês podem até pesquisar Almo Massacre Fake na internet, que vocês vão ver que já foi provado que esse massacre não aconteceu, que ele foi uma história contada por uns europeus. Eu até marquei a página do livro para falar sobre isso, que não existe nenhuma menção desse massacre até 60 anos depois, numa história apareceu no livro de um cara branco que falou que ouviu essa história de um outro cara branco lá, whatever, que falava que era um drama completo sobre como os indígenas eram bloodthirsty, assim, sedentos por sangue branco, por matar pessoas, e que uma brava mulher branca engatinhou, carregando seu bebê recém-nascido pela roupa com os dentes. E foi ela uma das únicas que escaparam desse massacre. Só que assim, não existe nenhum outro arquivo histórico que fale desse massacre, a não ser essa história criada por esse cara. Só que o que todos os historiadores argumentam é que na época que esse massacre aconteceu, existiam muitos jornais e esse tipo de história não ia passar em branco. Não ia passar em branco de forma alguma. Então, como é que essa história não apareceu no jornal ou só foi aparecer depois, 60 anos depois? Então, assim, foi provado, tá? Já foi provado por historiadores que essa história não existe. Aí eles avisaram a cidade de Idaho, a cidade em Idaho, do estado de Idaho, onde tá esse monumento, e eles falaram, mas vamos deixar o monumento, porque agora essa mentira faz parte da nossa cultura. Então, a gente vai manter o monumento, entendeu? Eu fico
puta da vida de pensar que se eu fosse pra Idaho, eu ia cair no fake news. E tem várias outras histórias, por exemplo, a história da Pocahontas. Ele também fala aqui no livro. Eu não sei se vocês sabem, mas a história da Pocahontas foi baseada numa história, entre aspas, real, do Capitão Smith. Esse foi um cara que existiu. Só que a história da Pocahontas, do jeito que foi contada no filme, é fake news. Fake news, galera. Porque esse cara provavelmente conheceu ela quando ela nem conheceu ela, provavelmente. Então, assim, esse cara tem um histórico de usar mulheres lindas pra dizer que salvou eles de outras civilizações. Esse Capitão Smith fez isso em outras civilizações, em outros lugares. E a Pocahontas, ela foi pra... Em 1600 e pouco, ela foi pra Europa e ela ficou famosa como uma... como é que fala aqui? American Indian Princess, uma princesa indígena americana. E aí ele usou do nome da Pocahontas para colocar o holofote nele, porque na verdade os fatos, quando eles são olhados historicamente, o Smith foi sim para os Estados Unidos, ele foi capturado por um povo indígena sim, mas que provavelmente nem queria matar ele, pra falar a verdade, porque não era esse o ponto, mas que aí ele voltou pra colônia dele, pra Inglaterra, sem nenhum ferimento. E será que ele conheceu Pocahontas? Fica aí o questionamento, porque não tem nada que indique. É o que o livro, que eu tô lendo um trecho do livro agora, tá? Eu tô acompanhando no livro agora, pra quem tá vendo pelo Spotify, eu tô com o livro aqui nas minhas mãos. Ele talvez tenha tido um relacionamento como ela, mas muito estranho, porque a época que o Smith foi pra lá, a Pocahontas tinha 10 anos, talvez 10. Então, possível que eles tenham se conhecido, possível, mas muito pouco improvável que a história tenha acontecido como aconteceu. Então, assim, tem outros, sabe, eles vão analisando a história. Então, a história da Pocahontas é uma mentira. Tudo bem, a gente pode gostar sei lá, não sei se a gente pode gostar pra falar a verdade, mas não é esse o caso. É mentira. Então, assim, fake news existem desde 1600, desde a colonização existe, desde que, sei lá, talvez desde que o mundo é mundo. Fake news desde aquela época. Tem vários quadros, inclusive, que ele fala nesse livro, que representam imagens de batalhas que aconteceram naquela época da colonização, 1600, por aí, 1700 e pouco, que são completamente criadas da imaginação de alguém, porque não tinha alguém tirando foto lá e não tinha ninguém pintando o massacre na hora que ele aconteceu. Sabe, coisas assim que ninguém nunca parou pra pensar, que aquela imagem que ficou, um quadro que ficou super famoso de uma batalha que aconteceu lá nos Estados Unidos, importante na história deles, é uma mentira, é uma imagem Photoshop fake news de 1600, entendeu? Eu fiquei louca com isso, eu comecei a questionar tudo que eu aprendi praticamente sobre a história. Porque uma outra coisa que eu aprendi ao mesmo tempo, e aí foi no podcast que eu terminei de ouvir já, que é um podcast que se chama o Projeto 1619. Eu ouvi ele em inglês, que é um podcast do New York Times, jornalístico, mas ele também tem, inclusive, em plataformas de streaming do Brasil, se não me engano, no Disney Plus, ou onde é que é outra? No Prime? Não. No Apple TV, alguma coisa assim, chama Projeto 1619, que fala sobre o impacto da escravidão africana na construção da economia e dos direitos civis e dos Estados Unidos como um todo. Os Estados Unidos também recebeu bastante escravidão africana, não tanto quanto o Brasil recebeu muito mais. Mas uma história que me chama muito a atenção, que tem a ver com essa história de fake news, é que eu não sei se vocês sabem sobre a Constituição americana, ela é uma Constituição que leva muito em consideração os direitos individuais de liberdade, vida e felicidade, desde a Declaração da Independência, que começou a ser feita em 1770, quando os Estados Unidos, como colônia, quis se separar da Inglaterra, né, do Império Britânico. Então, em 1770 eles começaram a escrever essa Declaração da Independência para ser independente da Inglaterra. Quem começou a escrever essa declaração foram povos brancos, colonizadores, e eles usaram como argumento o fato de que a Inglaterra escravizava eles. Esses mesmos caras que disseram isso tinham ao lado deles, no momento que eles estavam escrevendo, Thomas Jefferson, no momento que Thomas Jefferson estava sentado no escritóriozinho dele em 1770 escrevendo a Declaração da Independência, dizendo que eles estavam sendo escravizados e abusados pelo Império Britânico, ele estava com um escravo lá do lado dele, que ele tinha
para servir ele. Então, a Constituição americana, ela nasceu num cenário, assim, super hipócrita, que eu nunca imaginei. Eu fiquei, assim, chocada, fiquei passada. Eu ouvi esse podcast mais de uma vez ainda pra entender os fatos e poder falar com mais propriedade pra vocês. Então, depois disso, em 1862, durante a Guerra Civil, foi quando o Abraham Lincoln libertou os escravos nos Estados Unidos. Na verdade, foi em 1865 que ele libertou os escravos, mas em 1862 ele começou a pensar sobre isso, porque os Estados Unidos estavam em Guerra Civil, que foi uma guerra que foi muito separada norte-sul, né, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi colonizado de uma forma diferente do Brasil. Isso eu aprendi na escola quando eu era mais nova. Olha lá, eu lembro disso. Os Estados Unidos não foi só colônia de exploração, foi colonização e exploração. Então, o sul era a exploração, onde tinha a maior quantidade de escravos africanos, e no norte era colonização. Então, a Guerra Civil foi uma guerra que era justamente essa disputa norte-sul. E aí o Abraham Lincoln estava preocupado, porque o sul era muito mais forte e a guerra não estava indo bem. E aí, menina, o Abraham Lincoln, que é conhecido como o cara que libertou os escravos, sabe? Ele é a nossa princesa Isabel. E tem um monumento sobre ele lá em Washington, D.C., imenso, assim, um memorial. Porque ele foi o pai da libertação dos escravos, sabe? Meu Deus, esse cara. O cara era um hipócrita. Gente, porque ele só libertou os escravos como uma tática de guerra para enfraquecer o sul. E o objetivo dele era libertar os escravos e mandar eles embora dos Estados Unidos, porque como a Constituição dos Estados Unidos foi baseada nesse conceito da Declaração da Independência da Liberdade, de que todos são iguais e que todos têm que ter os mesmos direitos, essas coisas, ele sabia que a instituição da escravidão era uma grande hipocrisia se ela continuasse existindo. E que aquele país, com aquela Constituição que era nova, né, que eles estavam começando a defender, seria muito contra a própria Constituição deles, os ideais da Constituição deles, se eles mantivessem a instituição da escravidão. Então, por esses dois motivos, ele queria abolir a escravidão, mas não porque ele aceitava e achava que os negros e brancos tinham que ter os mesmos direitos. Igualdade. Não. Era por tática de guerra e porque estava ferindo a Constituição amada dele. Entendeu? Então, assim, isso só veio pra história recentemente. Tanto que esse podcast está sendo usado agora nas escolas dos Estados Unidos. Ele virou parte como é que fala? O material didático das escolas. Porque por muito tempo eles acharam só que o Abraham Lincoln era aquele cara maravilhoso que tinha abolido a escravidão. Então ele fez isso sim em 1865 por causa desses interesses que ele tinha e não por valores de igualdade. Em 1863 ele fez um discurso dizendo que ele era contra a instituição da escravidão, sim, que ele era a favor da liberdade, sim, mas liberdade para quem, né? Porque nesse discurso ele falou que ele jamais aceitaria negros e brancos tendo os mesmos direitos. Então ele até conversou com abolicionistas na época, tentou convencer esses abolicionistas de que ele ia libertar eles, sim. Ele teve a pachorra de fazer isso, gente, de falar para esses caras que ele ia libertar, sim, os escravos, mas que ele queria muito que eles fossem embora, porque como é que ele ia libertar essa galera e eles iam ter os mesmos direitos que os brancos? Ele não admitia isso, não. Gente, eu fico de cara com isso, cara. Fico chocada. E aí, só depois, em 1865, porque a Constituição já estava pronta aí, em 1865 eles fizeram emendas, porque os escravos foram libertados por ele na época, só que daquele jeito, né, que a gente sabe que nem no Brasil libertou, mas cada um ficou a esmo, assim, foi aquela bagunça depois, porque eles não tiveram nenhum tipo de respaldo sobre o que aconteceu, foi só tá livre, mas, né, tá no mesmo caos, no caos. E só depois que eles incluíram as 3 principais emendas. Então, quando você... nos Estados Unidos, eles usam muito essas emendas para defender direitos civis. Hoje, por exemplo, de minorias, de mulheres, de direitos gays, essas coisas de comunidades de minorias, porque a emenda 13ª, que realmente colocou que a escravidão terminaria, foi na 13ª emenda, ou seja, a abolição da escravidão não estava na primeira
Constituição que foi escrita, ela foi adicionada por uma emenda, que é a 13ª emenda, e tem inclusive um documentário na Netflix que chama 13ª emenda. Só aí que a abolição aconteceu. E aí a 14ª emenda foi colocada para que todos tenham direitos iguais. E essa 14ª emenda que foi colocada na Constituição por causa da luta dos escravos africanos, ela abriu portas para que várias discussões de outros direitos de outras pessoas sejam discutidos. Então, os direitos civis mesmo de todos só foram colocados na Constituição a partir dessa luta. E a emenda número 15, a 15ª emenda, que foi quando todos tiveram direitos de votos. Então, negros e brancos tinham direito de votar na democracia, menos as mulheres, tá? A gente ainda não conseguiu nessa época, a gente veio depois, mas essa luta aqui dos povos negros, da inclusão dos direitos deles, abriu portas para os nossos como mulheres também. Então, esse podcast traz esse viés de que a Constituição, os direitos civis que existem hoje nos Estados Unidos de liberdade de indivíduos só existem por causa da luta deles. E pra mim é de explodir a cabeça, porque assim, eu fico pensando qual será que é a história por trás da Princesa Isabel, que a gente aprendeu que ela libertou os escravos. Qual será que era realmente o interesse dela nisso? Porque a gente tem uma história muito parecida, né? A gente sabe que no Brasil também ficou um caos depois da libertação dos escravos. Não foi assim, libertou e agora somos todos iguais e tá tudo certo. Não, né? A gente sabe muito bem que não foi assim. Mas qual será que foi realmente o interesse dela por trás disso? Porque se esse rolê aqui da Constituição Americana só veio à tona recentemente, o que é que a gente não sabe sobre a nossa própria história, galera? Meu Deus do céu, fiquei com muito mais vontade de estudar a história. E gostaria de saber, se alguém souber, me conte, por favor, porque, assim, eu já sou desconfiada agora, entendeu? Completamente desconfiada dos interesses na época que isso aconteceu. Não deve ter sido apenas por isso é errado, vamos fazer todos iguais, né? Provavelmente não foi por isso, infelizmente. Mas, continuando a história, nessa história de histórias que não foram contadas, uma outra coisa que tá muito em pauta aqui no Canadá, agora voltando para a história do Canadá, a colonização deles também foi bem terrível. E uma das piores crueldades que aconteceu durante a colonização foi algo chamado residential schools, que são histórias que também não foram contadas até pouco tempo. Isso surgiu na mídia em pauta aqui no Canadá há pouco tempo, então tá muito em alta esse assunto. E toda essa divulgação da verdade do que aconteceu, porque durante a colonização aqui, que começou com os franceses, né, e depois passou para as mãos dos ingleses, aqui o Canadá, durante a colonização de 1870 até 1990, a Igreja Católica, que fazia parte que era a instituição mais forte da colonização aqui na América do Norte foi a Igreja Católica, porque o Papa deu autorização para o povo francês e inglês de colonizar aqui o Canadá apenas se eles levassem a Igreja Católica, se fosse através do ensino e da evangelização do catolicismo, da instituição católica na época, né? Então, eles criaram essas residential schools, que são internatos, onde crianças indígenas que eram roubadas e sequestradas de seus povos indígenas originais eram doadas para famílias europeias colonizadoras da época, e essas crianças eram obrigadas a frequentar esses internatos chamados residential schools para serem inseridas na civilização da colonização, aprender sobre o catolicismo e sobre a civilização da colonização, né? E sair ali, serem completamente doutrinadas nessa civilização colonizada, em vez de permanecerem nos seus povos indígenas. Então, isso aconteceu por 120 anos. Crianças foram sequestradas de seus povos indígenas, de seus povos, por 120 anos. As famílias não sabiam para onde essas crianças estavam indo. E as famílias que recebiam não sabiam de onde essas crianças estavam vindo. A história que era contada para essas famílias que recebiam essas crianças era que eram crianças que tinham sido salvas de abandono, que tinham sido encontradas, que não tinham família, que não tinham
que estavam sendo resgatadas e que essas famílias estariam fazendo um favor para essas crianças de tirarem ela do mundo selvagem e inserirem ela na civilização. Então, essa história foi contada por 120 anos. Em 1990, que acabou essa questão das residential schools, é muito recente, gente. É mais de 30 anos. É por volta de 30 anos, né? 33, porque a gente tá em 2023. 33 anos só. Então, tem muita gente viva que passou por esse trauma. E eu vi uma dessas pessoas, inclusive, no Powwow, que eu fui recentemente, que foi a convite da minha amiga Flo. O Powwow é uma celebração dos primeiros povos indígenas, dos primeiros povos e dos povos indígenas aqui no Canadá. E não só do Canadá, mas da América como um todo, então tinha até uma bandeira do Brasil nesse evento. E lá é um evento que acontece todo ano, com apresentação cultural, então tinha várias nações diferentes, né? Porque assim como nós tínhamos vários povos indígenas no Brasil que tinham roupas diferentes, culturas, línguas, costumes diferentes, aqui também, né? São muitas nações diferentes que se vestem e se comportam e têm costumes diferentes. E tinham várias dessas nações nesse Powwow, que era esse evento. Então tinha os primeiros povos indígenas, tinha os primeiros povos, que são os povos indígenas com os Inuit, que são povos primários do Ártico, aquele pessoal que realmente morava assim no gelo, nos iglus antigamente. Hoje eu acho que eles não moram mais. E também os mestiços, que se chama métis, que são a primeira geração de crianças que nasceram de uma união que era de um povo indígena chamado Cree e de um europeu francês, especificamente de um europeu francês e de um povo indígena chamado Cree. Então, essa primeira geração de pessoas que vieram desse encontro, né, que nasceram de uma relação entre pessoas de cada um desses lados, se chamam métis, que são os mestiços aqui. Eles também são incluídos nos primeiros povos, nos povos indígenas do Canadá. Então, tinham todas essas nações lá nesse Powwow e tiveram danças, gastronomia, conversas, muitos relatos também sobre eles, histórias que eles contam. Então, tinha, por exemplo, um canto que é chamado Canto da Garganta, throat singing, que é um costume dos povos do Ártico, dos Inuit. I-N-U-I-T, tá? Inuit, que são esses povos do Ártico. E eles têm esse costume chamado throat singing, que não é nem é uma competição, mas é uma competição amigável, tipo, entre amigas da própria tribo, sabe? Em que é um canto feito com a garganta, então é um som muito diferente, é um canto muito diferente, uma técnica muito diferente, que é um costume deles que por muito tempo eles foram proibidos de fazer pelos colonizadores, porque eles diziam que esse povo estava invocando o demônio. Então, depois que acabou a colonização, né, eles retomaram esse costume e aí teve esse throat singing lá no Powwow. E uma das mulheres que estava cantando no throat singing, ela falou: eu sou sobrevivente de uma residential school, eu fui sequestrada da minha família do Ártico, do meu povo, quando eu tinha 9 meses de idade e fui doada para uma família católica, judia, era metade católica, metade judia, e vivi com eles por muitos anos até eu tomar conhecimento do que tinha acontecido e me tornar uma adulta e voltar para o meu povo. E o throat singing que ela faz hoje foi a forma que ela encontrou de se reconectar com os antepassados e com o povo dela e ajudar ela a curar o trauma que ela passou. Então ela disse que esse costume ajudou muito ela a se reconectar com o povo dela e curar esse trauma. Então foi muito, assim, tocante, sabe? Ela é uma dessas sobreviventes, mas nem todo mundo sobrevive, nem todo mundo reencontra seu povo, nem todo mundo lida com esse trauma de uma forma, assim, como ela conseguiu lidar, né? De reencontrar, de ressignificar. Um dos motivos desse assunto estar muito em pauta hoje aqui no Canadá é que esse trauma geracional que essas residential schools causaram com que muitas pessoas descendentes de povos indígenas se perdessem das duas sociedades. Eles não conseguem mais voltar para onde eles estavam porque eles não sentem que pertencem mais, nem todos sentem, né? Ou nem sabem para onde ir. Também não sentem que pertencem à sociedade civilizada tradicional e acabam indo para as drogas, né? A gente sabe que pessoas que passam por traumas, elas têm mais chance, tem uma tendência maior de acabar desenvolvendo dependências. Então, tem muitas pessoas que são moradoras de rua hoje aqui no Canadá que são
pessoas traumatizadas, sobreviventes desse trauma. Então é um assunto muito em pauta hoje aqui no Canadá. Mas foi muito incrível estar nesse evento e poder ver com os meus próprios olhos as vestimentas, ver essas pessoas, ver a história delas e empoderá-las um pouco com a minha presença, né? Assim, quanto mais pessoas sabem, mais pessoas se tornam conscientes, mais pessoas podem falar e defender e passar essa informação como eu tô passando pra vocês, para que essas histórias e essas pessoas não sejam esquecidas, porque elas não vão se deixar ser. Elas estavam lá, né, dizendo que uma das coisas que me tocou muito que eles disseram é que apesar de tudo que nós vivemos e toda a dor que nós sofremos, nós estamos aqui vivendo, nos adaptando e não importa o que aconteça, nós estaremos aqui. Mas viveram muita dor e ainda não é fácil, né? Porque eles não têm todo o espaço que eles tinham antes. E de muitas formas eles ainda sofrem, né, com esses traumas, com o fato dos territórios deles estarem sempre ameaçados. Então, é uma coisa muito em pauta e que ainda não foi resolvida. E eu, sinceramente, não sei como resolve, mas eu sei que aqui tem agora um movimento chamado Truth and Reconciliation, que é verdade e reconciliação. A verdade no sentido de trazer a verdade sobre a história do que realmente aconteceu, como foi o caso dessas residential schools, que essa história só veio à tona recentemente. E outras verdades que provavelmente ainda nem vieram à tona. E reconciliação, de tentar fazer algo para reconciliar o que aconteceu, né? Não sei como, não sabemos se é possível, mas enfim, vamos torcer para que alguma coisa boa saia disso, que não sejam só palavras, né? Então, o que aconteceu também recentemente que foi louco foi que o Papa veio aqui pedir perdão. Ele veio aqui pedir perdão, porque na época, como eu falei, como a Igreja Católica, o Papa, na época que essas residential schools começaram a ser fundadas a colonização, no geral, foi autorizada pelo Papa na época com o intuito de levar a Igreja Católica para a América do Norte. Então, essa questão da evangelização dessa religião aqui foi uma grande causadora de conflitos e de violência, porque os povos indígenas não estavam a fim de aceitar esse Deus novo pra eles. Eles já tinham o Deus deles, entendeu? Isso era uma atrocidade, era uma ofensa absurda, que fez com que a galera daquela época, ela era uma galera, assim, muito... é isso ou aquilo, né? E tem muita gente que é assim hoje, que não aceita diferenças, que não sabe que o que é certo pra você pode não ser certo pro outro e vamos conviver com as diferenças. Se hoje já não tá tudo isso, imagine naquela época, em que pra eles ou você aceitava Deus ou você era do demônio, entendeu? Então pra eles a galera indígena era do demônio, porque eles não aceitavam o Deus católico deles. Então isso gerou, obviamente, muita violência, né? Muita violência. E o Papa veio aqui pedir desculpa ano passado, recentemente. E hoje, né? O que rola hoje? Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas o Canadá ele começou a ser colonizado por dois países diferentes, vários países, né, que foram colonizados, tiveram várias disputas entre os territórios, mas ele começou em 1600 com os franceses, depois em meados de 1750 passou para a colonização da coroa britânica, e inclusive o Canadá hoje ainda é uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? O Canadá tem um rei, e esse rei é o rei da Inglaterra. É um país independente, não é uma colônia, digamos assim, mas é uma monarquia constitucional, faz parte da coroa britânica. Então tem um rei que tem o poder de governar sobre o Canadá, mas que ele confia esse poder ao governo canadense. Então o governo canadense elege um primeiro-ministro, que é escolhido pela população, é um parlamento democrático, então as pessoas votam. É um sistema de votação diferente do que a gente conhece, de voto direto, como é no Brasil, é diferente dos Estados Unidos também. Não vou entrar em detalhes nisso, porque eu não entendi direito exatamente como é que funciona essa votação aqui ainda. É uma coisa de votar em partido, aí cada partido vota, tem um representante que... Enfim, é uma coisa assim um pouco diferente que eu ainda não estudei a fundo. Mas que a população vota sim, que eles têm um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro hoje, que é o Trudeau, é como se fosse o presidente, entendeu? Mas ele não é um presidente, porque não é uma república, é uma monarquia constitucional. E, inclusive, eu conversei com a minha amiga Flo sobre isso. Eu falei, Flo, mas vocês não gostariam que... vocês não gostariam que o rei não fosse, que o Canadá não fosse mais parte da coroa britânica? Ela falou, olha, partes de mim sim e partes de mim não.
pelo desejo dela, né, na visão dela, o que ela gostaria que acontecesse, ainda mais que ela trabalha nesse meio, é que o Canadá fosse descolonizado e que o poder voltasse a ser dos povos originários daqui e não desse governo que foi criado pela colonização, né? Tem muitos povos indígenas que são independentes aqui, que é como se eles fossem o seu próprio país dentro do Canadá. Inclusive, eles têm seu próprio passaporte, o que eu achei isso incrível. Só que ao mesmo tempo não funciona, entendeu? Porque ao mesmo tempo que esse povo indígena é considerado independente aqui e que tem seu próprio passaporte para viajar, por exemplo, teve uma Olimpíada ou foi alguma competição esportiva recentemente que o time de lacrosse, que é o esporte nacional do Canadá, desse povo indígena, o time lacrosse desse povo indígena foi competir na Inglaterra e eles foram viajar com esse passaporte deles e eles não conseguiram entrar, porque o passaporte não foi reconhecido. Entendeu? Então tem uma tentativa, mas ao mesmo tempo não tá funcionando muito bem. Pela própria Inglaterra, não foi reconhecido. Sabe assim? Então, uma confusão. Mas é o que ela falou, que por um lado ela gostaria sim que fosse descolonizado, mas ela sabe que o governo jamais deixaria isso acontecer também, né? Jamais. Isso é uma coisa utópica. E, ao mesmo tempo, ela prefere que esteja do jeito que tá, porque os povos indígenas são muito protegidos pelo rei, o que eu fiquei surpresa, não imaginava. Ela disse que as comunidades indígenas aqui do Canadá preferem que o rei ainda esteja no poder porque ele protege os territórios indígenas muito mais do que o governo canadense, que várias vezes o governo canadense já fez acordos com os povos indígenas daqui e quebrou esses acordos, então os povos indígenas não confiam no governo canadense para protegê-los. E por isso eles preferem que o rei se mantenha no poder, que a coroa, né, se mantenha no poder, porque a coroa britânica mantém a proteção sobre os povos indígenas e os territórios com mais palavra do que o governo. Surpresa, né, menina? Um monte de curiosidade louca aqui. Como é que eu tinha pensado? Babados históricos. Babados históricos é esse episódio, totalmente. Eu gosto muito de aprender sobre essas coisas. Isso pra mim é expandir o meu universo. E pra mim isso, compartilhar aqui nesse podcast, é expandir o seu universo também. Porque é legal saber sobre o mundo que a gente vive, né? E entender como os lugares são diferentes, as histórias são diferentes, tem certas coisas que são parecidas, outras coisas que são completamente diferentes, mas eu gosto muito de aprender sobre um lugar, assim, dessa forma, quando eu vou lá. E eu tô só começando, né, como eu falei. Também não vou virar historiadora do Canadá. E esse podcast também é uma oportunidade daqui a alguns anos eu ouvi-lo de novo e me lembrar de tudo que eu aprendi sobre o Canadá, porque às vezes eu vou, né, não anoto, não escrevo, não falo, e aí eu vou esquecendo, porque a nossa memória não é um HD perfeito, né, a gente vai deixando detalhezinhos passar. Então agora que eu tô estudando tudo sobre isso, que eu tô aprendendo, tá muito fresco na minha memória, tô colocando aqui nesse podcast, passando pra vocês. 2 dicas que eu quero dar, se vocês vierem pra aqui pra Montreal, 2 museus pra vocês irem aprender sobre isso, estudar e ver sobre isso, né? Primeiro é o Museu McCord Museum. Ele é gratuito de quarta à noite e todo primeiro domingo do mês. E é um museu pequeno e gostosinho, onde tem uma... Não sei se vai estar em vigência, né? Quando vocês vierem, procurem. Eu espero que sim, que eles têm uma coleção lá sobre justamente a história da colonização indígena. Foi lá que eu comecei a aprender sobre as residential schools, esses internatos, e isso que aconteceu com essas crianças foi lá. E também tem uma outra área que é de artefatos indígenas que são incríveis, assim. Objetos da cultura e da vida deles, que eles usam desde muito tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Óculos de sol do povo que mora no Ártico. Da época, não sei se eles usam ainda, que é feito de madeira. É muito diferente. Ou, por exemplo, o casaco de chuva que eles faziam de intestino de foca, que é uma tecnologia ainda muito melhor do que o poliéster que a gente usa hoje, porque deixa o corpo respirar. E eles sempre, né? Eu só sou a favor desse tipo de produto, digamos assim, não para nossa civilização, mas dentro dos povos indígenas, eles sabem como fazer esse tipo de material, esse tipo de peça, e eles também comem, né, o animal todo, eles respeitam o animal todo, usam cada parte dele para alguma coisa. Dentro dos povos indígenas, eu acho que faz sentido existir esse tipo de produto ainda, digamos assim, porque eles ainda fazem, os povos indígenas do norte ainda fazem, mas não é uma coisa que a gente vai colocar aí pra população normal usar, né?
Esse Museu McCord, ele é ótimo para aprender sobre a história do povo indígena, nessa questão da colonização um pouco, e também ver esses artefatos indígenas que são incríveis, tipo objetos de tecnologia indígena sensacionais, assim, que você nunca imaginou que você veria, de como eles viviam na neve extrema, no inverno extremo, né? Porque eles estão aí há muito tempo, muito antes do aquecedor. E um outro museu maravilhoso é o Museu de Belas Artes, que chama Fine Arts Museum, ou Beaux-Arts Museum, e que é o Museu de Belas Artes daqui de Montreal, que também é gratuito uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. Esse museu é enorme, 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 e ele tem um pavilhão que é só de arte canadense, e tem um vlog no canal que é mostrando mais sobre esse pavilhão, mostrando as minhas obras favoritas, o que eu achei da minha visita, mostrando algumas coisas dos andares, explicando um pouco mais sobre isso. Mas é muito legal porque mostra toda a evolução da arte canadense, desde o começo, assim, desde povos indígenas, então tem arte Inuit, que é a arte do povo indígena do Ártico, passa pela arte de quando começou a ser colonizado, e aí depois para quando foi... porque tinha uma época que eles iam para a Europa estudar arte, depois eles começaram a estudar arte aqui próprio no Canadá e desenvolver sua própria arte aqui. Então tem todo esse desenvolvimento artístico que acompanha a história, né? Então é muito legal, esse museu é maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Me conta aqui o que vocês acharam, o que vocês ficaram surpresos de aprender, se vocês gostaram de aprender, se você sente que expandiu o seu universo do jeito que eu gostaria que tivesse feito e do jeito que expandiu o meu. Um beijo e até o próximo episódio.